habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: problemas de verão. O verão é uma época bastante propícia às infecções de pele. As infecções de pele podem ser bacterianas, virais e fúngicas. As infecções fúngicas são as populares micoses, que podem atingir a pele dos pés, causando as frieiras. A pele pode descamar, dar mau cheiro e coçar. As micoses podem atingir bastante comumente as dobras, lugares úmidos e quentes como virilhas e axilas, principalmente pessoas que ficam muito com a roupa de banho molhada e úmida. E em área onde não ventila muito bem, como axilas. Se isso ocorrer, tem que procurar um dermatologista e tratar. Às vezes é só com creme ou pomada e às vezes é com medicação sistêmica. As infecções por bactérias geralmente se manifestam sob forma de foliculites, que são pequenas espinhazinhas em áreas onde se tem bastante pelos, como pelos no peito, pelos nas pernas. Às vezes em áreas de atrito, como a região das nádegas, e também a região genital pode acontecer de ter as foliculites. O tratamento também pode ser tópico ou sistêmico, de acordo com a extensão do caso. Uma infecção bacteriana um pouco mais extensa é o furúnculo, que aí ocorre a necrose do folículo piloso. Ocorre a formação de uma coleção de pus mais intensa, pode ter febre, pode ter uma lesão única ou várias, e aí sim necessita de um tratamento sistêmico com antibióticos fortes e às vezes até a drenagem cirúrgica das lesões. E os furúnculos são causados por bactérias, geralmente obtidas em águas contaminadas ou em areias mais sujas. O tipo mais comum de micose que atinge a pele na época de verão se chama ptiríase versicolor, popularmente conhecida como pano branco. São manchas brancas que atingem o peito e as costas. Às vezes causa coceira ou desconforto. Na verdade, esse tipo de fungo ele está o ano todo na pele do paciente. E em períodos de verão, quando a pele está mais bronzeada, como é um fungo que come a cor da pele e deixa uma mancha branca, ele fica mais aparente. Mas não que necessariamente a pessoa adquira no verão, pode atingir qualquer época do ano. É um fungo que mora na natureza, na grama, na areia, na terra. E ele habita o couro cabeludo da pessoa e ele vai caindo do cabelo para o tronco e alterando a cor da pele. Pode dar manchas vermelhas, brancas ou acastanhadas, todas com uma leve descamação. Então, como se prevenir dos fungos e das micoses? Principalmente manter as áreas de dobras mais secas. Por exemplo, depois do banho secar muito bem os pés com uma toalha felpuda e limpa. Se a pessoa tem os dedos muito juntos, usar o secador de cabelo para que não fique nenhum resquício de umidade. Lembrar que o fungo gosta sempre de um lugar úmido e quente e que no meio dos dedos dos pés é um local ótimo para ele se proliferar. Quando se está em lugares públicos que circulam muitas pessoas, tem que cuidar águas paradas, como decks de piscinas, como banheiros públicos, vestiários, como os chuveiros. Aquela aguinha que fica parada no chuveiro, no vestiário, na beira da piscina, é um caldo de cultura para fungos. Então é muito fácil pegar os fungos nos pés nessa região. Outro cuidado é não ficar com o biquíni muito tempo ou com o calção de banho muito tempo. Se está muito tempo, tem que trocar e colocar uma roupa mais seca. Porque o fungo gosta de umidade e aquilo vai ficar nutrindo a formação de uma infecção fúngica. Por exemplo, as pessoas que estão em clubes, como nós estamos hoje, que frequentam a piscina do clube e o vestiário e o chuveiro, é interessante que use chinelo de dedo, seja um chinelo de dedo de boa qualidade, para evitar o contato direto com a água que fica parada no chão. Porque a água da piscina é uma água tratada, agora aquela água que está no chão ela já não recebe mais o tratamento e ali sim é um local propício a adquirir infecções fúngicas. A infecção herpética também é muito comum no verão, porque todos os fatores que agem na pele como um trauma, no caso o sol, seria também um fator traumático, pode desencadear lesões de herpes em pacientes que já têm o vírus. O vírus ele fica latente no nervo da pele e qualquer agressão que possa sofrer, como queimadura solar, frutas cítricas, o próprio limão, quando tem contato com a pele, pode desencadear a infecção herpética recidivante.
No caso da infecção instalada, é obrigatória a utilização de antiherpéticos, pode ser o aciclovir tópico, pode ser o aciclovir via oral. Para a prevenção, a utilização de filtros solares labiais ajuda muito e também a utilização de vitaminas via oral que melhorem a atividade imunológica do paciente, que acabará resultando em menos quantidade de infecções herpéticas que aquele paciente poderá desenvolver durante o verão. Outro cuidado importante que temos que ter com a pele no verão é o contato direto com frutas cítricas, como limão, laranja, bergamota, abacaxi. Não só sobre a forma da fruta em si, mas também cuidados com os sucos e cuidados também com as plantas que contenham substâncias que mancham a pele. Por exemplo, algumas gramíneas ou algumas plantas contêm substâncias que, em contato com o sol, causam feridas e manchas muito difíceis de serem revertidas. No verão, a gente tem um hábito muito de ter contato com o limão, principalmente para temperar os peixes, que é bastante consumido no verão, e também para fazer bebidas, coquetéis. Depois que se tem contato com o limão, direta ou indiretamente, é muito importante que se lave a mão com água e sabão, para tirar todo o resquício do sumo da planta, da fruta, para que não manche a pele. E não é só a mancha, às vezes, que acontece. Às vezes acontecem queimaduras com bolhas, que tem que ser tratadas até a nível hospitalar. As frutas cítricas apresentam um componente chamado psoralênico. Esse componente tem a propriedade de produzir uma queimadura na pele, produzir uma hiperpigmentação cutânea. Então, muitas vezes, a pessoa que utiliza o limão, a bergamota, a laranja, o abacaxi e não lava adequadamente as suas mãos e se expõe ao sol consecutivamente, poderá apresentar essas queimaduras ou aquela hiperpigmentação escura, com manchas bastante escuras, bastante difíceis de tratar. Para a prevenção, existe a necessidade de lavar as áreas que tiveram contato, muitas vezes poderá ser apenas um picolé de limão, por exemplo. Lavar adequadamente com água e sabão, não adianta apenas lavar com água. Retirar aquela substância da pele e lembrar que o psoralênico, ele mantém na estrutura da pele até 24 horas. Então, se nós tivermos contato com o limão e nos expusermos nas próximas 24 horas, a gente poderá ter queimaduras solares. Medical TV, a vida e a medicina. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, problemas de verão. Bom, a gente vai falar então sobre uma doença muito comum do ponto de vista oftalmológico, né? Uma doença dos olhos muito encontrada nessas épocas de calor, de verão, que são as conjuntivites, né? As conjuntivites, em geral, quase todo mundo já ouviu falar, são doenças que atingem a um olho ou, na maioria das vezes, os dois, e que se tornam mais frequentes, que a gente encontra mais agora nessa época do ano, em função de que, principalmente nesse período do ano, onde há mais calor, as pessoas estão mais concentradas em ambientes externos, se reúnem mais em grupos, frequentam ambientes públicos, né, como piscinas, como clubes, praticam esportes ao ar livre, então estão em contato com o vestiário, porque uma coisa básica para existir a contaminação da conjuntivite, que é uma doença transmitida, em geral, de uma pessoa para outra, né, ou a gente se contamina através de algum objeto que alguém que estava contaminado tocou, é esse contato, né? A conjuntivite ela é principalmente causada por bactérias, por vírus ou eventualmente casos alérgicos. Esses casos mais frequentes no verão, que são as conjuntivites bacterianas ou virais, como é que a pessoa se contamina com isso? Quer dizer, a bactéria ou o vírus ele não sai voando e vai para dentro do olho da gente. Tem que haver alguma forma de contato desse micro-organismo com o olho, a maioria das vezes pela mão. Então é aquele momento onde a gente tem contato com alguma coisa onde alguém que estava contaminado encostou
ou quando toma banho de piscina, por exemplo, numa água que não é convenientemente tratada, né, com as medidas que precisa para eliminar esses micro-organismos, esse micro-organismo ele entra em contato com o olho. E a partir do momento que ele entra em contato com o olho, ele começa a provocar um quadro inflamatório ou infeccioso, dependendo da origem, né, que vai se manifestar na maioria das pessoas através de, principalmente a pessoa nota isso quando acorda pela manhã, em que o olho dela vai estar fechado, grudado com secreção que se acumula, secreção principalmente purulenta, que se acumula entre os cílios, dificultando a pessoa de abrir o olho. Quando ela consegue abrir o olho, ela percebe que tem aquela sensação que o olho está cheio de areia, como se tivesse pedras, né, dentro do olho, raspa bastante. Isso em geral inicia por um olho, depois normalmente contamina o olho contrário, até porque é aquela coisa da mão, a gente acaba tocando naquele olho e não faz uma higiene adequada e acaba passando para o outro olho. Então é muito comum se transmitir para os dois olhos. E a sua evolução vai depender de uma série de fatores, podendo ser mais simples ou menos simples, principalmente em relação ao tipo de micro-organismo que causou essa infecção. Obviamente existem micro-organismos que têm maior agressividade, outros têm menos, né? E os fatores inerentes a cada pessoa no sentido das defesas dela, como é que estão funcionando, né? Quando o organismo da gente está forte, está bem, em geral a conjuntivite ela cursa de uma forma bastante branda, né? Como que se trata isso? Então, em geral, se usa medidas de higiene local, né? Manter o olho sempre limpo, eliminando a secreção que se acumula, limpando o olho com uma gaze umedecida com soro fisiológico ou água boricada, quer dizer, manter o olho sempre bem limpo, isso é uma coisa importante. Se pode fazer durante o dia compressas frias sobre os olhos, porque a conjuntivite dá muito desconforto, ela tem uma sensação de muito ruim, a claridade incomoda muito, então a compressa fria, seja com soro fisiológico, com água ou até mesmo com chá de camomila sobre as pálpebras, dá uma sensação de alívio importante. E a utilização de remédios, né, de fármacos, que vai ficar ao encargo do médico que está assistindo, mas em geral elas são tratadas ou com antibióticos, quando se tratam de conjuntivites bacterianas, ou eventualmente medicamentos de suporte quando são quadros virais. Esse quadro, em geral, a conjuntivite, tem uma duração média em torno de uma semana, podendo às vezes ser mais ou menos, dependendo do tipo de conjuntivite que a pessoa tem. Sempre é importante que, né, na presença desse tipo de sintoma, se procure um oftalmologista para que se faça o diagnóstico diferencial da conjuntivite. O que significa isso? Quer dizer, existem outras doenças dos olhos que dão manifestações semelhantes à conjuntivite, né? Onde o olho pode ficar vermelho, onde a gente pode ter sensação de areia, e não significa dizer que isso vai ser uma conjuntivite. Por isso que é importante que se procure preferencialmente um oftalmologista, que é o médico especializado nessa área, para que ele então defina o diagnóstico da presença ou não da conjuntivite e que ele, a partir do diagnóstico preciso, efetue as medidas de tratamento cabíveis para cada caso. O que cada um de nós pode fazer e deve fazer nessa época para evitar, principalmente evitar que esse tipo de evento aconteça, são aqueles cuidados principalmente básicos com relação à higiene, né? Procurar estar sempre lavando a mão com frequência, evitar o contato das mãos com os olhos, com a boca ou com o nariz. Isso facilita com que a gente não se contamine por uma série de doenças, mas também pela conjuntivite, porque, como eu falei antes, a fonte de vetor, na maioria das vezes, o micro-organismo ele é transmitido através do toque da mão. Uma outra coisa importante, todo mundo deveria ter ou em casa, ou ter aí próximo de si, guardar na bolsa, aquelas bisnaguinhas de álcool gel para eventualmente usar, né? Não precisa passar o álcool gel o dia inteiro, mas cada pouco fazer uma boa higiene das mãos e ter esse tipo de cuidado. Quer dizer, tendo esse tipo de cuidado, dificilmente a gente vai se contaminar com uma conjuntivite. Se tiver alguém com conjuntivite em casa ou com suspeita de conjuntivite, procurar isolar todas as coisas que a pessoa tem em contato, né? As toalhas de uso comum, as coisas, né? Os lençóis, o travesseiro, esse tipo de coisa, porque a conjuntivite transmite muito fácil de pessoa para pessoa. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul.
Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54-3221-7756. O atrativo social e o atrativo da nicotina se combinam numa fórmula mortal. Medical TV, Clínica Ossos. Especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos. Há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Dr. Mário José Mandelli, ortopedista e traumatologista, CRM 9368. Medical TV, a vida e a medicina. Eu sou um pediatra antigo aqui de Caxias do Sul. E o que a gente tem observado é que durante uma certa época esse ramo da medicina ele teve um desenvolvimento, continua tendo um desenvolvimento tecnológico. Mas o que nós temos notado é que aquelas coisas mais simples estão sendo deixadas de lado. Hoje em dia, a formação de médicos pediatras tem diminuído, a busca na residência tem diminuído. Eu entendo, isso é uma opinião minha e de muitos colegas, que deveria existir uma atenção maior pelos órgãos governamentais a esse tipo de especialidade. Deveria haver uma valorização maior no atendimento da criança, porque a gente sempre diz que a criança é o futuro desse país. Se nós não tivermos a valorização do médico que atende, da professora que dá a orientação e a base, o que nós vamos esperar dos nossos filhos? Hoje em dia, a especialidade está tendendo a desaparecer. E se não forem tomadas medidas, certamente, cada vez menos teremos profissionais qualificados para atender essa área. Medical TV, a vida e a medicina. O maior problema que a gente tem é justamente o trânsito. Veja só, a gente acaba deslocando 3 unidades de bombeiro para um chamado de incêndio de residência. Nos arriscamos, fazemos o trânsito se abrir, né? Pode haver algum acidente, tanto com as guarnições de serviço quanto com algum pedestre, que a gente desloca com velocidade, né, para chegar rápido, para poder atender, e não é nada, né? Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, problemas de verão. Atualmente, pela incidência de utilização muito grande de filtros solares diariamente e pela preocupação que as pessoas têm em não expor-se ao sol, é muito importante a dosagem da vitamina D3 sanguínea para evitar o risco de osteoporose numa idade mais avançada. Então, nós indicamos que a partir já dos 30, 35 anos seja feita uma dosagem de vitamina D sanguínea para verificar se os níveis sanguíneos estão normais. Se estiverem, não existe necessidade de reposição. Caso contrário, nós indicamos uma reposição de 400 unidades diárias que vai prevenir o aparecimento de osteoporose na terceira idade. É importantíssimo lembrar também que a osteoporose está relacionada à terapia de reposição hormonal e à ingestão de alimentos com cálcio e os cuidados que essa paciente deverá ter durante a sua vida, como exercícios físicos, porque já está comprovado que 15 minutos de sol durante 3 vezes por semana, ao ar livre, o paciente pode estar exposto fazendo algum tipo de atividade física, uma caminhada, é suficiente para a prevenção de osteoporose, quando pensarmos também na reposição hormonal e os outros cuidados como a ingestão de cálcio. Pós-menopausa, onde existe uma perda do hormônio do estrogênio, não existe mais a produção desse hormônio. Entre a questão do sol, que no momento que tu estás fazendo exercício físico, principalmente no verão, aproveite no início da manhã ou no final da tarde e se exponha ao sol
em torno de 30, 45 minutos, onde existe então já fazendo uma prevenção na questão da osteopenia ou da osteoporose. Se a pessoa está bem fisicamente, teve essa orientação do seu ortopedista, do seu geriatra, nós indicamos então um exercício físico na parte aeróbica em torno de 3 a 4 vezes por semana, que aí a parte aeróbica é entre a bicicleta, a caminhada, esteira em torno de 35 minutos, 30 minutos. E juntamente, acho muito importante também fazer exercícios a nível de pensando na questão de massa muscular, certo? Então exercícios físicos com academia, com aparelhos, com um professor de educação física ao seu lado, orientando no levantamento de peso, porque durante o passar do tempo, da idade, existe uma perda de massa muscular. Então, para nós preservarmos isso, nós vamos adquirir ou manter isso no exercício da academia com aparelhos. Existe um tipo em especial de mancha de pele que se chama melasma, que é uma mancha hormonal que está diretamente relacionada ao sol, que aparece nas mulheres, na testa, região malar, e está relacionada à gestação, ao uso de anticoncepcionais e muitas vezes à terapia de reposição hormonal. Como prevenir? A utilização de filtros solares adequados e cremes que são despigmentantes, que atualmente podem ser utilizados inclusive durante o dia para prevenir esse tipo de mancha. A utilização de antioxidantes via oral à base de vitamina C, vitamina E, silício e selênio protegem bastante a pele dos raios solares e da ação oxidante desses raios solares em relação ao envelhecimento cutâneo. Então nós prescrevemos com muita frequência no verão os antioxidantes, que tem várias substâncias no mercado atualmente. Lembrar que as substâncias que são para bronzear, com beta-caroteno, com caroteno, são substâncias que ativam a melanina. Então, em pacientes que têm manchas de pele, esse tipo de substância não deve ser utilizado, porque a gente vai estar estimulando o melanócito para a produção da melanina. Então, os pacientes com manchas podem usar todos os antioxidantes, piquenogenol, vitamina C, vitamina E, silício e selênio, com exceção dos carotenos e beta-carotenos. Em relação à utilização de maquilagem no verão, nós devemos adequar a nossa pele com substâncias oil free ou mais em pós, que não sejam um pó tão compacto como, por exemplo, um pancake, que obstrui um pouco mais os poros e tem tendência a dar a mais acne. Hoje em dia existe uma febre de utilizar água termal na pele. A propriedade das águas termais é muito importante, porque ali nós temos a reposição através da pele, da membrana percutânea, de eletrólitos como sódio, potássio, que são eletrólitos que nós estamos perdendo durante a exposição solar. Só devemos lembrar que toda vez que a gente reaplica a água termal na pele, na forma de spray, nós estamos removendo um pouco do filtro solar que nós utilizamos anteriormente. Então, toda vez que utilizar a água termal na pele, nós devemos reaplicar o protetor solar. E a água via oral também é muito importante, porque o nosso organismo fundamentalmente é água e ele depende de água para suas funções básicas, então nós devemos lembrar de ingerir bastante água no verão. A quantidade seria dobrar de 2 para 4 litros diariamente e cuidar em relação às nossas perdas, porque o sol faz com que haja, em função de transpiração e o calor da pele, uma perda muito grande de água que deve ser reposta diariamente através da água que ingerimos. Não vale repor com cafezinho, não vale repor com sucos, não vale repor com frutas, tem que ser água normal.